pode iniciá-los. Boa tarde a todos. Vamos a iniciar então a sessão de hoje, que corresponde à defesa de teses de nossa aluna Maria da Luz Góes Campos. E vamos a proceder da seguinte forma. Maria vai ter entre 35 a 40 minutos para falar sobre a sua pesquisa, seu trabalho de teses. E, em sequência, vamos a proceder à arguição por parte dos professores. Iniciaremos por o professor Weber, em sequência, o professor Josivan, em sequência, a professora Janaína da Silva Alves, em sequência, a professora Silvana Nunes de Queiroz. Se a professora Janaína não conseguir chegar a tempo, aí eu vou pedir ao professor Victor Hugo ocupe o lugar de Janaína, está bem? Mas se a professora chegar, aí não tem nenhum problema. Está bom, professor Victor? Dito Ok. isso, eu já sem mais delongas, sem antes reiterar meus agradecimentos aos professores que estão participando e aceitaram participar da banca e, evidentemente, destacar a las diversas pessoas que estão prestigiando este momento de defesa da Maria da Luz. Então, Maria da Luz, com a palavra, por favor. Boa tarde, boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade de estar podendo apresentar a defesa da minha tese de doutorado, intitulada Análise da difusão tempo espacial da Covid-19 em dois estados brasileiros. Agradeço a presença de todos os componentes da banca, pela disponibilidade e pela confiança no nosso trabalho. Agora eu conto uma pequena história da minha motivação. Maria, Oi. você não está colocando a sua apresentação. Ela não está compartilhada para a gente. Ok. Ok. Foi? Pronto. Agora é só voltar aos slides. Então, professor. Ai, meu Deus. É só dar um clique na tela que você consegue passar novamente pelo teclado. Na tela? Isso. Sim. Pronto. Pronto. Agora, Professor, por favor, dê esse desconto aí. Enfim, Sem problema, Maria. pronto. Aham. Então, eu agradeço por esse momento de apresentando minha tese de defesa do doutorado, né, sobre o tema análise da difusão do tempo espacial da Covid em dois estados brasileiros. É, por favor, está cortando aqui, não dá para eu ler minha tela toda, essa tela que está. é a tela das câmeras que está aparecendo? É, Você tem então, tem um símbolozinho de menos bem do lado da câmera, na parte de cima. Você pode clicar que ela minimiza, pronto, minimizou. certo? Ok. E aí, então, eu agradeço também aos componentes da banca por ter tido a disponibilidade de vir me avaliar e também por confiar no nosso trabalho. E aí eu conto uma historinha da minha motivação inicial. Aqui é o Rio Grande do Norte, que é a primeira unidade da federação que nós estamos avaliando. Sua capital natal. Rio Grande do Norte é meu estado natural. Eu sou da região de Seridó de Caicó, uma grande motivação pessoal. Natal, a 17ª capital, né? A 17ª economia atual do Brasil. E aí aqui nós temos Manaus, desculpe, Amazonas. Uma grande motivação foi pela sua extensa propagação da Covid-19 e
a transmissão pelo Caminhos das Águas, né, que eu acho que foi única no mundo. Manaus, sua capital, que foi o maior epicentro, né, de mortes do Brasil, como capital. Aqui o cemitério de Manaus, né, representando todos os mortos da Covid, a quem eu dedico esse trabalho. Enfim, eu vou contar a história aqui de 2 artigos, né, na minha tese. Esses artigos já submetidos a essas 2 revistas, né, os Estudos Brasileiros Urbanos e Regionais e a Revista de Estudo Brasileiro e Populações, né? E aí faço uma pequena introdução inicial aqui, né? Contando essa história, como sempre, o Brasil foi o grande protagonista em termos de mundo, sobretudo, né, pela intensa desigualdade em termos de atenção à saúde, sendo as regiões Norte e Nordeste as que mais apresentam desigualdades. Para a distribuição regional, como exemplo, eu trago a oferta de leitos de UTI para o ano 2019, que foi referência para 2020 pelo sistema de saúde brasileiro, público e privado, né? E a menor oferta recairia sobre a região Norte e Nordeste. O setor privado não ofertou leito de UTI para o Amazonas, o SUS só ofertou leito de UTI para a capital, Manaus. Para leitos gerais, maior déficit de oferta recairia, nomeadamente, no estado do Amazonas e alguns do Nordeste, que não foi o Rio Grande do Norte. A região Norte foi contemplada com a menor oferta de leitos de UTI durante toda a pandemia, ficando apenas com 5,2% dos leitos. A região Nordeste, 20,7%, a segunda maior oferta de leitos no total brasileiro, perdendo somente para a região Sudoeste. O Rio Grande do Norte é um estado com a maior desigualdade de renda do Nordeste e a segunda do Brasil. É possível que os indicadores de natureza socioeconômica apresentem um alto grau de heterogeneidade espacial de região para região no impacto da Covid. O Amazonas foi o epicentro dessa doença no Brasil para as primeiras e segundas ondas, mesmo a despeito das medidas de controle da pandemia, conforme os 2 decretos de maio e de dezembro e conforme a ação civil pública necessária na segunda onda da Covid para evitar desastre maior. E, tomando por base, né, ou por fundamento, o paradigma sintético epidêmico, CEP, né, cuja principal característica é a inovação descritiva da composição da distribuição espacial, geográfica, né, temporal da doença, a presente pesquisa tem como uma das suas principais identidades a otimização metodológica, que, para além da teoria usual ad hoc da análise empírica epidemiológica, discutimos resultados analíticos com base em modelos mais aprimorados, respeitando-se os vetores temporais e espaciais, modelos espaciais globais e locais e modelo matemático epidemiológico. A minha tese vai seguir o seguinte roteiro, a apresentação a partir de agora. Eu apresento os capítulos 1 e 2 conjuntamente. Para o terceiro capítulo, que eu usei a mesma metodologia, que foi a experiência epidemiológica da Covid, no RN e no Amazonas. Então, inicialmente, eu apresento os objetivos dos 2 capítulos e apresento em conjunto o método e os resultados. A posteriori, eu apresento individualmente cada capítulo com sua metodologia específica, né? A modelagem espacial e global para o capítulo 1 e local, né? E a modelagem epidemiológica, o CID Amazonas, para o capítulo 2, método e resultados, e depois faço considerações finais. É bastante extenso esse trabalho, né? E, enfim, o capítulo 1, análise da incidência da Covid, né, para os municípios do Rio Grande do Norte. Esse aí foi o meu principal referencial teórico que eu usei. Esses primeiros autores, Clementino, Aurelana, Bas, Castro, Maciel, etc., são autores com trabalhos em nível de Brasil, né, e contribuíram mais com a terceira metodologia, com a experiência epidemiológica. Demais autores, como Bach, o Farren, o Molalo,
o Grachenko, etc., são autores internacionais, Índia, Estados Unidos, Itália, etc., que contribuíram mais com a metodologia MGWR-SA, né, que foi o principal instrumento desse estudo. Em nível de Brasil, não consegui nenhum estudo com essa metodologia. Os últimos autores contribuíram com a metodologia operacional, né, com a operacionalização da metodologia, ok? Como Almeida, o Brutson, o Lessache. E agora eu passo a falar de cada um. Primeiro artigo, problema de pesquisa, foi entender o padrão espacial da disseminação da COVID para os municípios no RN a partir de diferentes respostas para os estímulos proporcionados pelos fatores de vulnerabilidade sociais na incidência da COVID. Né? Os objetivos, a priori, descrever a propagação da COVID no RN, com ênfase nas regiões de saúde, né, e usando dados epidemiológicos de infraestrutura de saúde e de questões de vulnerabilidade social para 22 de março a 29 de novembro. Depois, o objetivo foi identificar a dinâmica da correlação espacial da incidência e entender se ocorre algum tipo de associação espacial no número de casos confirmados, né, por 100 mil habitantes, que foi a incidência, para os municípios, né, pela presença de formação de clústeres. A partir daí, avaliamos os fatores socioeconômicos e demográficos associados a esses clústeres, para todos os municípios, enfocando a heterogeneidade espacial, porque, em conjunto, eles podem contribuir para o conhecimento espacial das regiões do Estado exposta à pandemia da Covid-19. Para o segundo artigo, né, usamos esses autores, essa referência bibliográfica, que foi meu foco, também da mesma forma os primeiros autores, Silva, Bastos e Cajueiro, Pereira, Monteiro, Ferrante, Oliveira, Castro, contribuíram com o terceiro capítulo da experiência epidemiológica e Pereira e Ferrante com a última metodologia sobre as pesquisas com seus trabalhos acadêmicos. Demais autores, Giordano, Hamed, Davis, Kisler, Alargon, etc., contribuíram com a metodologia do CID, Amazonas, e os últimos autores contribuíram com a operacionalização da metodologia, como Fauci, Carcata, Weller, etc. E aí eu conto a história desse capítulo, ou eu entro com o problema de pesquisa desse capítulo, como se deu a transmissão extensa do coronavírus 2, da síndrome respiratória aguda grave, no estado do Amazonas, e por que os casos e mortes da Covid apresentaram um dos níveis mais altos do Brasil, colapsando o sistema de atenção à saúde desse estado. Os objetivos, da mesma forma, foi descrever a extensa propagação do estado do Amazonas, com ênfase na região de saúde, e nas informações epidemiológicas e de infraestrutura de condições de saúde, para o período de março de 2020 a abril de 2021. No caso do Amazonas, vai existir um diferencial, porque eu usei o período das duas ondas. No caso do Rio Grande do Norte, como eu analisei apenas a incidência, não tivemos muito colapso de mortalidade, aí só usei para a primeira onda. Então, a mudança vai ser apenas na periodicidade. E depois modelamos, por meio de sistemas dinâmicos, um modelo epidêmico comportamental, né, do tipo sucessivo, infectado, recuperado e morto para o Amazonas. Isso para simular cenários da evolução da doença, em especial casos de óbitos, a partir das interações de políticas de isolamento social implementadas pelo governo do Amazonas e também da capacidade hospitalar amazonense. Tá? Os cenários foram modelados para abril de 2020 a março de 2021. E aí, agora falando dos dois capítulos, o tipo de pesquisa para os dois, né? Como eu falei no início, né, que o terceiro capítulo é consistente mutuamente, né? Existe a interseção entre as duas UFs. A exploração foi exploratória descritiva, usando técnicas de análise documental para descrever, desculpa aí, né, a propagação da pandemia no Rio Grande do Norte.
durante esse período aí vocês estão assistindo. As variáveis, né? Casos de óbitos acumulados, incidência e mortalidade, índice de permanência domiciliar, excesso de mortalidade, IDS, IVS e GELS. Então, a priori, né, eu trouxe aqui, também eu fiz um recorte, e aí trouxe a priori as taxas de incidência para o Rio Grande do Norte e de incidência e mortalidade para o Brasil, né? Então, as taxas de incidência e mortalidade para o Rio Grande do Norte, Brasil, Rio Grande do Norte e Natal, a gente observa que, na maior parte das semanas epidemiológicas, Natal apresentou tanto maior incidência como maior mortalidade. E registrou 3 vezes mais incidência do que o Brasil, né? E 1,7 vezes mais incidência do que o Rio Grande do Norte. E registra 3,7 vezes mais mortalidade em comparação com o Brasil e 2 vezes mais em comparação com o Rio Grande do Norte. Já para o Amazonas, né, para as semanas epidemiológicas de estudo, Brasil, Amazonas e Manaus, denota-se que as taxas de incidência e mortalidade do Amazonas e de Manaus foram maiores que a do Brasil para todas as semanas epidemiológicas. Nesse viés, o Amazonas chegou a registrar, em média, 8 vezes mais incidência do que o Brasil, e Manaus, em média, 6 vezes mais mortalidade em comparação com as taxas do Brasil. Aqui, o índice de permanência domiciliar, que eu achei interessante, incidência e novos óbitos, né? Essas duas UFs seguiram trajetórias opostas, né? A gente pode subentender que o primeiro gráfico, que representa o IPD do Rio Grande do Norte, teve uma aceitação média, né? O isolamento social, enquanto negativando só em novembro de 2020, né? Começando a negativar, e enquanto o Amazonas negativou, né, o isolamento social, né, do IPD, o índice de permanência domiciliar, desde meados de julho até meados de janeiro. Inclusive, na minha tese está meados de novembro, mas é de janeiro. E, com isso, observamos a segunda onda, um crescimento exponencial e de novos casos assustador, como vocês estão vendo aí graficamente. Uma coisa interessante que eu achei é que os casos novos do Rio Grande do Norte foram mais intensos do que o do Amazonas. E isso é fruto de quê? Menos mortalidade, mais recuperados, porém mais suscetíveis e, portanto, mais infecção e mais casos novos, o que não foi o caso do Amazonas, porque lá a mortalidade prevaleceu. Então, não aumentava suscetíveis, pelo contrário, diminuía. Então, trajetórias opostas para essas duas unidades, ok? E aí, por último, aqui eu trouxe 4 pontos importantes que eu achei, que foi a acessibilidade geográfica, né? 99,94% da população do Rio Grande do Norte estava a menos de 4 horas de município polo de atendimento, né? E é classificado como a quinta melhor posição em termos geográficos pelas UFs. E 39% da população amazonense leva de 4 horas, né, mais de 4 horas de deslocamento para a sede polo, né, e segundo a REGIC, sendo classificada como uma das piores do Brasil. Quanto aos recursos de saúde, né, em termos de UTI, o RN se classificou na 12ª posição, numa média entre as UF, ficando entre os 44,4 estados que apresentam efetividade apresentou, né, efetividade para mitigar a Covid-19. Já a Amazonas atesta a pior situação em termos de leito de UTI, com apenas 2 atendimentos de alta complexidade na capital de Manaus. 2 hospitais, no caso, né? Das 8 regiões de saúde, para o Rio Grande do Norte, 5 não apresentaram leitos de UTI, mas 3 apresentaram. Para o Amazonas, apenas a região de saúde de Manaus, que é em torno e Alto Rio Negro, apresenta leitos de UTI. Somente na cidade de Manaus. Para abril de 2020, a velocidade de propagação, que é o tempo e o espaço, né, o risco potencial e a magnitude de disseminação da doença em termos dinâmicos, foram estimados em
Para o Rio Grande do Norte, casos e óbitos dobraram, respectivamente, em 11 dias e 6 dias, ocupando a segunda melhor posição para casos e a quinta melhor de óbito entre os estados. E o Amazonas, para o Amazonas, casos e óbitos dobraram, respectivamente, em 6 dias e 4 dias, portanto, apresentando a segunda menor média de dias de duplicação de casos e óbitos da UF, expressando uma grande magnitude, né, em termos de avanço da doença e em termos dinâmico, né, tanto de risco, no caso de tempo, como de espaço. Aqui eu trouxe só a título, né, que achei interessante, os indicadores de vulnerabilidade social. Em relação ao índice de vulnerabilidade social, os dois estados realmente apresentam incremento de vulnerabilidade social, tanto antes são resultados negativos, como durante a pandemia. Tá? Já para o índice de desigualdade social, calculado pela Fiocruz, que foi o que representou melhor a desigualdade na época da pandemia, né? Nós observamos que, por exemplo, Natal ocupa o segundo quintil, que é baixa desigualdade, o melhor é o primeiro, né? E alguns municípios com média desigualdade, como Mossoró, Jardim, e demais municípios entre quarto e quinto quintis. Por outro lado, Manaus, né, apresenta uma alta desigualdade, quarto quintil, o quinto é o pior, e todos os demais municípios apresentaram IDS, né, no último quintil, que é o quinto. Portanto, foi a pior situação apresentada em nível de Brasil, para todas as UF. E em relação ao índice de estudos de saúde, né, no Brasil, o Rio Grande do Norte apresenta dados negativos. Achei interessante que a dimensão mais crítica em nível nacional é a pobreza, mas para o Rio Grande do Norte é a renda estratificada por grupo étnico. E para o Amazonas, também apresenta índice negativo, mas 61 municípios estão em situação de calamidade. Eu não botei aqui os valores porque também ia ficar mais cansativo. Aí agora eu passo a apresentar o capítulo 1, né, na sua versão da nova metodologia. Então, utilizei uma pesquisa quantitativa descritiva usando técnicas de análise exploratória de dados espaciais. Para esse período aí que está em tela, né, março a novembro de 2020. Foi um corte transversal na Semana Epidemiológica 49, para todos os municípios do estado. As variáveis foi incidência da Covid, índice de Gini, o IDHM, densidade demográfica, PIB, grau de urbanização e renda baixa, que eu chamei baixa renda e eu chamei renda baixa, que eu achei melhor. E aí os dados foram tirados do site que está aí, a principal realmente fonte de dados é a Fiocruz, monitora Covid, Instituto de Geografia e Estatística, né? E as secretarias de saúde. No caso, para o método, teve uma pergunta interessante. Os casos acumulados, né, de Covid no RN segue algum padrão ou se distribui aleatoriamente? O impacto dos fenômenos socioeconômicos e demográficos nos casos acumulados segue padrão global para todos os municípios do RN? Ou existe um padrão local, né? Então, para isso, a gente aplicou a análise exploratória de dados espaciais, né? Testamos os resíduos da regressão, começando pela OLS, né? Os efeitos espaciais das hipóteses de Gauss-Markov, testamos, fizemos o teste de aleatoriedade do Mohan, de normalidade de Shapiro-Wilk e de heterogeneidade de Bush-Pagão, além do LISA, que é o Moran local, né? Para ver a questão dos clústeres. E também os testes de multiplicadores de Lagrange, né? Lagrange, para ver a questão da defasagem espacial e definir qual o melhor modelo entre os modelos regressivos, se SAL, se Zen. E matriz, usamos a matriz de ponderação espacial, de matriz de contiguidade, né? Que é a proximidade geográfica do tipo rainha. Essa matriz ela foi bem quista, do ponto de vista da literatura que eu usei. Ela é uma matriz que ela é exógena, porque
ela não leva em consideração, vamos dizer, proximidade econômica, outros tipos de proximidades que pudesse trazer uma certa endogeneidade para o modelo, né? E usamos teste ANOVA, né, de Brutson e Legum para verificar a autocorrelação de resíduos, né, e o de Moran para ver a estacionariedade dos parâmetros também. A autocorrelação, logicamente, e a estacionariedade. Aqui foi o fluxograma da minha metodologia, né? Começamos pelo modelo OLS, né, para definir, para dar o ponto de partida, né, foi o ponto de partida, e aí depois, pelos resultados precedentes, usamos o modelo autorregressivo, né, global, SA, e aí pelos resultados precedentes, né, pela heterogeneidade, pelo resultado dos resíduos, né, nossa distribuição de resíduos, existia uma alta heterogeneidade local, então usamos o GWR como modelo local, e aí também pelos resultados precedentes, que ainda existia autocorrelação residual, então utilizamos a partir do ponto de vista dos autores, né, que estão na metodologia, o modelo misto, MGWR-SA. Metodologia que eu não encontrei em nível de Brasil, tá certo? Uma disposição. Aqui foram as equações que eu utilizei em todos os modelos. Aqui, como primeiro ponto de partida, né, os resultados, nós estamos vendo aqui o mapa de Moran e o mapa ULISA, né? Então, de acordo com Moran, aí nós temos uma associação, uma autocorrelação positiva, né? E com a clusterização do tipo alto-alto, né? Mais alto-alto e baixo-baixo, por isso que isso realmente ficou consistente com o resultado do Moran Global, né? Que apresenta, né, autocorrelação positiva, né? E esses clústeres, principalmente, né, o alto-alto, estiveram em Açu, Mossoró, Sertão de Apodi, justamente onde nós tivemos o grande epicentro inicial da Covid, né? E o baixo-baixo na região na Alto Oeste, Potengi e Trairi, conforme nós estamos vendo aí. Aqui nós temos aqui do lado direito está o mapa dos resíduos, né, mostrando realmente uma forte heterogeneidade espacial, e do lado esquerdo nós temos os resultados dos testes, né, tanto do teste de normalidade, da dependência espacial, normalidade heterocedaticidade, como dos multiplicadores de Lagrange. Pelos resultados, né, aqui o mais interessante, o lag foi para usar o SA, modelo SA, e aqui desses resultados nós não foi significante apenas a heterogeneidade, Bruce-Pagan, mas, no entanto, quando a gente analisa a distribuição espacial, nós vemos que há, sim, uma certa heterogeneidade. E aqui os resultados da ANOVA, né, de Bruce. Por esses resultados, nós testamos a hipótese nula de que não há diferença significativa entre OLS e GWR. Porém, para os resultados de F, conforme estão dispostos aí, esses resultados foram estatisticamente significativos, de acordo com o resultado de p-valor que está aí na nota de rodapé das tabelas. Então, o modelo GWR apresenta uma melhoria significativa, sim, em relação ao modelo global, tá? Para a incidência no Rio Grande do Norte. E essa estabilidade, né, estrutural, já que mostra, né, o GWR, né, já que é um modelo de análise local, né, ou não estacionariedade dos parâmetros, né, essa variação local do modelo GWR, se alia a Fortenheim, né, ok? E também pela ótica de Leguin, que depõe favoráveis a teste para saber se os parâmetros no modelo variam ou não significativamente. Isso que a gente testou. Então, foram os parâmetros testados para o teste de estacionariedade e para o teste de análise de autocorrelação dos erros, né, da regressão.
E aí, segundo o Brutso, né, os modelos SA e GWR não são mutuamente exclusivos. Assim, pelo teste de Moran, aceita-se a hipótese de que ainda há autocorrelação dos resíduos. A gente teve um p-valor zero, né? E para esses autores, né, eles apresentam uma abordagem, né, a ser considerada nesse estudo como um modelo misto, que eu considerei pelos estudos de Geniaps e Martinetti, né? Martinetti. Aqui estão os dois modelos que nós testamos, sendo que o modelo que deu melhor qualidade, né, pelos testes de AIC, pelos RMSE, né, o teste quadrático dos erros, etc. O modelo 0KCKV foi o instrumento principal de análise desse estudo. Aqui está a equação dele, tá? E aí, como resultados principais, nós tivemos aqui duas variáveis, né, que tiveram parâmetros, no caso, variáveis, né, que foi a densidade e o PIB. Demais variáveis, né, foram variáveis que denotaram estacionariedade. Dentre essas, das estacionariedade, o IDH, o Gini, desculpe, e o GURB foram as variáveis que asseveraram, né, significância estatística, né? E, portanto, o Gini e o GURB são os maiores preditores de desigualdades sociais, das atividades ambientais, né? Foi o que asseveraram maior impacto na Covid no Rio Grande do Norte. Ok? Dentre o PIB e a densidade, nós observamos que o PIB está consistente realmente com a formação dos clústeres do tipo alto-alto, que se deu na região Açu-Mossoró, né? E com baixo impacto na região de clústeres baixo-baixo, certo? Em relação à densidade, há realmente um debate na literatura se realmente afeta positivamente ou negativamente. Porém, os autores que eu uso concluem que a densidade pode perder sua força para as políticas não farmacêuticas, como a de isolamento social. Aqui os resultados mapeáveis, né? Aí os efeitos heterogêneos da densidade demográfica, ok? Ela foi maior onde existe uma menor densidade demográfica, né? E menor onde existe maior densidade demográfica, tá? Então, aqui eu cito as principais regiões, né? Aqui nós temos o efeito do PIB, né? É um preditor também de alto impacto da incidência, né? E principalmente nas regiões oeste, central, potiguar. É o que está destaque em vermelho e laranja, né? Também para os municípios de Mossoró, Chapada do Apudi, etc. Okay? Então, com destaque para a região Borborema-Potiguar, que apresenta o menor impacto para esse preditor, né? Com destaque em vermelho. E aqui nós temos o lambda, né? Ou seja, aquele que demonstrou que houve uma grande difusão realmente no nosso estado em relação à incidência, ou seja, o valor da incidência no município X afetou o município Y e vice-versa, né? Esse valor foi em torno de 70%, 70, alguma coisa por cento. Então, né, o parâmetro teve um alto desfecho realmente nos fluxos, né, interregionais, né, gerados do centro para o interior, ok? E aqui modelando, no caso, para o Amazonas, nós temos o modelo ecológico descritivo, né? Definimos vários cenários para analisar a Covid-19 no Amazonas. A população foi projetada em 2020 pelo IBGE e o período iniciou-se em 5 de abril, né? Que foi nesse ponto que as infecções realmente levaram a uma transmissão sustentável. Ok? E os dados foram tirados desses sites. Então, modelamos o CID Amazonas, né, através de 2 cenários, usando atenção hospitalar, né, sem tensão hospitalar e contenção hospitalar, e usando as medidas
de relaxamento da política do governo, em contraponto às medidas acadêmicas de Ferrante e Pereira, e no segundo cenário, da mesma forma, as medidas de relaxamento do governo, em contraponto à ação civil pública, que foi deliberada e legitimada juridicamente. Na realidade, aqui estão nossos cenários, né? Aqui os principais cenários, e nós totalizamos 68 simulações. E para esse estudo eu usei 32 e ainda fiz um resumo, um esforço grande para utilizar apenas casos de óbitos, né? Resumidamente. Aqui foi o modelo que nós usamos, então é uma adaptação, né, de dois modelos do comum de coronavírus vem sim e epidêmico e modelo, tá? E aqui os dois resultados principais, aqui eu falei em termos de casos e óbitos, tá? Então, segundo as políticas estendidas e do governo, né, desculpa, as políticas estendidas, a pandemia foi retardada 73 dias, tá? Quer dizer, foi uma simulação, gente. Sem tensão hospitalar e 76 com tensão hospitalar. Isso está de acordo, é reforçado por Silva em seus estudos, e também é reforçado por Cajueiro, Twit, Davis. Desculpe, e para a relação do crescimento de mortes, né? As taxas de crescimento, né, foram de 20,4 para a política do governo, 25,1 para a política estendida, porque a política realmente não teve mais tanto jeito, por conta que as consequências só vêm boas, só vêm 2 semanas depois, como eu cito no meu trabalho, mas mesmo em função disso, né, a quantidade de mortes com a política do governo, 12.060, com a política estendida, 12.061, e se tivesse sido usada a política, né, acadêmica de só liberar 15 dias depois, 15 dias, né, dá um salto para 56 por ter sido liberado. E com isso, né, houve um aumento 7 vezes maior de mortes, né, por conta desses 15 dias que a política se antecipou para ser relaxada no Amazonas. Isso está coerente com os estudos teóricos, né? Quanto? Certo. Aqui, em relação aos fluxos, né? É importante que para os gráficos aí seu fluxo, que é da primeira onda, né? Teve crescimento exponencial, como é esperado. Os fluxos de infecção e de recuperação seguem mais ou menos no mesmo crescimento, de 1,1%, porém, a mortalidade, né, se diferencia bastante de um fluxo para o outro, chegando a crescer 64,7 vezes a mais, né, para o caso da mortalidade da primeira onda aqui, nesses fluxos. Tá? E para a segunda onda, a gente vê aqui que o pico da onda, né, com a política do governo, aconteceu no terceiro dia, 12º, etc., enquanto com a política estendida, né, da ação judicial, isso passa para 71 dias, né, 74 dias e 90 dias. Então, assim, quase 2 meses de simulação, e isso permitiu com que o problema não fosse mais grave, ok? Enfim, minhas considerações, né? A pandemia da Covid, para além da desigualdade social e demográfica, descortina as desigualdades de saúde. Para isso, deslindamos sobre 2 unidades brasileiras, Rio Grande do Norte e Amazonas. Em se tratando de Covid, seguiram trajetórias opostas, sem nunca deixar de pertenceres a regiões mais desalentadas do Brasil. Natal é a 17ª economia, Manaus é a 5ª, o Rio Grande do Norte tem o 8º índice de envelhecimento, o Amazonas tem o 25º, portanto, tira aquela diretriz de que realmente os mais velhos no Rio, Amazonas tinha os mais jovens e apresentou um índice muito alto de mortalidade, só não foi maior, dizem os estudos, porque é um estado realmente pouco envelhecido.
Já a desigualdade em saúde pela ótica do IDS, Natal se classifica no segundo quintil, Manaus no quarto quintil. Portanto, o índice do Amazonas acusa as maiores desigualdades de saúde. De acordo com Clementino, 2020, os registros demonstram que as regiões de saúde mais vulneráveis em termos de infraestrutura são as que apresentam, em média, os piores resultados epidemiológicos. No caso, cito o exemplo da 8ª região de Açu, que não possui estrutura hospitalar, isso no Rio Grande do Norte, gente, e que expressa a 4ª maior taxa de incidência, a 2ª maior em mortalidade e a 3ª maior em fatalidade. E eu estou botando aqui em tempo que a regionalização do SUS, a descrita na NOAS, para o Rio Grande do Norte, e há um outro tipo de regionalização pelo PDR de 2008, pelo apoio institucional de implementação da regionalização em saúde. Essas são as 8 regiões da prática, porém, em termos jurídicos, operacionais, administrativos, a que funciona é ainda da NOAS. E pela NOAS, a região de Açu não tem jurisdição administrativa nenhuma. Então, depende de Mossoró e depende, então, não tem nem um tipo de unidade hospitalar. Então, assim, isso é uma incongruência no nosso estado, com 2 tipos de regiões, 2 divisões diferentes, porém o pessoal é lotado pela NOAS. Então, só aí é que pode haver orçamento. Está aí o desastre que aconteceu nessa região, inclusive pelos decretos até final de 2021, ainda essa região estava em estado de calamidade pública. Uma coisa importante é que o Rio Grande do Norte só relaxou as políticas de isolamento social a partir de 15 de julho, enquanto o Amazonas relaxou a partir de 1º de junho, né? Então, isso também tem um diferencial, desculpe, que faz parte das minhas considerações finais, que eu ia botar aí. E essa pesquisa tem como uma das suas principais entidades a otimização metodológica, conforme já falei, como pesquisas quantitativas, a AERE, discutimos resultados analíticos, com dados respeitando as propriedades teóricas dos modelos, a multicolinearidade das variáveis, né? Também teve como base procedimentos metodológicos cujos resultados evidenciaram que nossas premissas são verdadeiras, em especial para a desigualdade estrutural relativa a diferentes padrões sociais de saúde e desigualdade materiais, de acordo com os estudos que eu, né, apliquei na minha tese. As análises exploratórias e confirmatórias evidenciam os efeitos espaciais de autocorrelação espacial e heterogeneidade da incidência da Covid no RN, aliados aos efeitos dos fatores socioeconômicos e demográficos, sublinhando a aplicação de uma nova classe de processos geradores de dados, o modelo misto MGWR-SA. Os resultados mapeáveis do parâmetro regressivo e do mapa de clustering, né, que é da correlação da incidência, sustenta a conclusão de que os fluxos interregionais gerados pelas atividades dos centros maiores para os menores, mediante transbordamentos espaciais da doença, se iniciaram a partir das micro-regiões de Mossoró, do Seridó ocidental e oriental e da grande concentração urbana do Rio Grande de Natal, desculpa. E, por último, os potenciais benefícios da política de ação civil, né, viabilizou o decrescimento de todos os fluxos de infecção da Covid. Portanto, sua maior vantagem foi ter evitado uma tragédia nefasta da vida humana do povo amazonense, legitimando pelo retardamento do pico dos casos e mortes e pelo achatamento da curva, deliberando a medida do possível sobre a retomada dos recursos escassos de saúde, com ajuda tanto nacional como internacional. Mesmo que esse estudo não seja precursor de uma modelagem epidemiológica para demonstrar o fluxo da infecção para o estado do Amazonas, com fins de orientação das políticas do governo, orienta-se a investigar os resultados alcançados pelo mecanismo das estratégias políticas de controle da pandemia, aliado à capacidade hospitalar. Constatamos dos resultados simulados o crescimento dos fluxos de casos e morte, quando confrontado o relaxamento das políticas de isolamento social implementadas pelo governo do estado
A Revelia dos Estudos Científicos de Pereira e Ferrante. E muito obrigada pela paciência. Gostaria que vocês lessem essa, principalmente os demógrafos.